Olá, eu sou Jaqueline Airoso, sejam todos bem-vindos de volta ao meu canal, onde hoje eu vou contar para vocês mais uma história inesquecível. Antes de qualquer coisa, não esqueça já de se inscrever no canal, deixar o seu like, se possível um comentário para ajudar o meu canal a crescer, já que ele é um bebezinho aqui no YouTube. A história de hoje tem a ver com algo que faz parte das nossas vidas. Você certamente conhece a Nickelodeon, um canal de TV de sucesso mundial com conteúdo direcionado para crianças e adolescentes. Acredito que tenha feito parte da infância e adolescência de muitas pessoas e faz até os dias de hoje. Apesar de que nós não estamos mais na era de ouro da Nick, mas quando a Nickelodeon teve a sua era de ouro, teve uma pessoa que estava presente em tudo que era sucesso. E essa pessoa era Dan Schneider. Independente de tudo que foi falado e descoberto posteriormente sobre Dan Schneider, a gente não pode negar a genialidade dele em relação ao seu trabalho criativo. Todos os maiores sucessos da Nick são assinados por ele. iCarly, que eu acho que é até hoje o maior nome da Nickelodeon, Brilhante Vitória, Zoey 101, Kenan e Kel, Drake e Josh, entre outros programas. Dan Schneider sempre sendo produtor, então a gente imagina que ele conhecia como funcionavam as mentes dos jovens, o que eles pensavam, em que coisas os jovens se interessavam. Também não podemos esquecer que Dan Schneider revelou e deu oportunidade para muitos artistas que hoje são extremamente famosos, como Miranda Cosgrove, Ariana Grande e o próprio Drake Bell. Curioso que mesmo ele sendo um gênio visionário que foi capaz de antecipar o que seria a internet e chegou a profetizar a existência da profissão influencer digital. O que uma pessoa tão inteligente, uma usina de ideias dessa, simplesmente foi demitido da Nickelodeon? Hoje nós vamos falar de fetiches, abusos e crianças e adolescentes, que sabemos que é uma péssima combinação. Alguns dias atrás saiu aí para o mundo um documentário chamado Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, que significa Silêncio no Set, o lado negro dos programas infantis. Tradução literal seria algo assim. E esse documentário traz relatos pesadíssimos de abusos de várias formas que aconteceram nos bastidores de programas infantis, incluindo principalmente a famosíssima Nickelodeon. Quem produziu esse documentário foram duas mulheres que são ex-funcionárias da Nick, Emma Schwartz e Mary Robertson. Elas tiveram a ideia de fazer esse documentário depois que elas olharam na internet vários compilados de piadas de duplo sentido em programas infantis, né, direcionado para crianças, e elas começaram a pensar nisso, porque elas pensaram, esses programas são para crianças, mas são feitos por adultos, então por que aquelas piadas inadequadas estão ali? Por que aquela piada de duplo sentido está ali? Algumas eu vou mostrar para vocês, inclusive. Esse documentário saiu agora, mas ele envolve coisas que já foram resolvidas na justiça há um tempo atrás, já teve denúncias há alguns anos atrás, então eu reuni o que eu consegui de fatos aqui para vocês, tanto de antes quanto os que saíram simplesmente agora nesse último documentário. Eu vou mostrar tudo aqui para vocês. Os relatos são fortes e trazem nomes de gente bem famosa, como Drake Bell, Amanda Bynes e Janet McCurdy. Amanda Bynes. O primeiro caso que eu vou falar aqui pra vocês, eu acho que de longe é da artista que saiu mais prejudicada, pois ela foi de estrela de Hollywood para manicure. Não que tenha algo errado em ser manicure ou que eu esteja menosprezando a profissão, mas imagine você estar no topo em Hollywood estrelando filmes e depois de um tempo você acabar sendo manicure. Essa mudança brusca de vida que ela teve. Por isso que eu tô colocando que ela teve prejuízo, não que seja ruim ser manicure. Amanda Bynes, muito conhecida por ter feito vários filmes ali nos anos 2000 e tinha sua própria série, era uma das queridinhas do produtor Dan Schneider e inclusive era conhecida como sendo a sua favorita. Ela estrelava o programa chamado The Amanda's Show, junto com o Dan Schneider, e é dito que ele era extremamente pegajoso e inconveniente com ela, ficava o tempo todo tocando, o tempo todo encostando, ele tinha um jeito assim sufocante com ela.
E lembrando que ela era uma criança, né, gente? Porque eu não sei pra vocês, pra mim criança é até 16, 17 anos eu considero como criança. Mas no caso dela especificamente, ela tinha 13 anos. Muitas fontes dizem que ela ficava por horas trancada no escritório dele com ele, o que já é bem estranho. Ou quando ela era vista com ele, ela estava sempre assim atrás dele, como se fosse escondida, ou abraçando ele por trás, ou massageando o pescoço dele. Eu não sei vocês, mas eu acho tudo isso muito estranho, eu acho muito inadequado. Uma criança / adolescente está sempre assim tocando tão próxima de um homem adulto que não era nada dela. Até se fosse pai dela já seria um pouco estranho, dependendo da situação. Mas vamos lembrar que ele não era, ele era apenas o produtor da série. Aconteciam muitas reuniões particulares entre o Dan e a Amanda. Aparentemente, quanto mais a Amanda se aproximava do Dan Schneider, mais ela se afastava e ficava revoltada contra os seus pais biológicos. Isso chegou até o ponto em que ela fugiu de casa, ela fugiu da casa dela para a casa onde o Dan Schneider vivia com a esposa dele, e ela chegou a pedir na justiça entrar com processo de emancipação, que é quando um adolescente deseja viver sozinho, por conta própria, como se fosse um adulto, sem ser responsabilidade dos seus pais. Isso é uma coisa bem séria, porque quando um adolescente, um jovem pede emancipação, ele vai ter que ser responsável por cuidar de si, por se sustentar, e ele vai ficar de certa forma mais desprotegido. Nesse processo de emancipação, Amanda acusava os seus pais de serem moralmente abusivos. Especula-se que tudo isso possa ter acontecido por uma manipulação dessa amizade estranha que a Amanda tinha com o Dan Schneider, mas com certeza o momento mais polêmico que a Amanda protagonizou com ele foi um vídeo que inclusive no momento agora está por toda a internet, onde a Amanda está dentro de uma jacuzzi com o Dan Schneider e ele está completamente vestido e ela está somente com roupa de banho, e eles ficaram um tempão ali dentro daquela jacuzzi. Eu acho bem estranho, eu acho extremamente inadequado, principalmente porque a relação que eles deveriam ter era somente profissional. Para mim isso ali já estava indo longe demais. A Amanda tem uma história complicadíssima, passou por muitas coisas na vida dela e por isso ela acabou ficando estigmatizada como sendo uma moça problemática. A história dela é bem mais profunda, tem muitas camadas a mais, mas todo o comportamento dela, todos os surtos, tudo que ela teve, com certeza são por decorrência de traumas que ela sofreu e diversos abusos. Mas enfim, como eu já disse, a história dela é bem mais complexa que isso. Nós estamos apenas pincelando aí para entender alguma coisa. E só sabendo assim por cima da história dela, a gente já entende por que esse documentário precisou existir. Janet McCurdy. A ex-atriz Janet McCurdy também tem uma história de vida bem problemática e delicada. Janet McCurdy deu vida à personagem Sam Puckett do iCarly e sempre foi e é até hoje muito aclamada pelos fãs da série. Só que graças aos seus traumas e abusos ela desistiu da TV. Já afastada da TV, a Janet chegou a lançar livros e relatar coisas bem fortes e pesadas que ela vivenciou com a mãe dela, que provavelmente era uma pessoa narcisista. A mãe da Janet forçava ela a sustentar a casa e colocava pressão nela para que ela precisasse passar pelas maiores humilhações, porque ela, sendo uma criança, tinha a responsabilidade de ser a provedora do lar. Por isso que hoje ela não quer mais nem saber de atuação. Sobre a Nickelodeon, a Janet McCurdy contou que a Nickelodeon lhe ofereceu $300 mil para que ela não citasse em seus relatos nada do que acontecia nos bastidores de gravação dos programas da Nick, que ela participou, que eram o iCarly e Sammy Cat depois. E aí nos livros ela não cita nomes, só que também nem precisa, porque no livro ela fala de um homem e esse homem ela se refere a ele como sendo o Criador. A Janet fala desse homem, o Criador, como sendo uma pessoa como se tivesse duas personalidades distintas. Um era gentil e incentivava, era alegre, e o outro lado era extremamente autoritário, nervoso e bravo, que gritava com funcionários e demitia funcionários que cometiam erros mínimos. Segundo ela, também incentivava menores de idade a consumir álcool. Tinha mania de ficar encostando, sempre colocando a mão, fazendo massagem, oferecendo massagem, abraçando, agarrando crianças e adolescentes fora de hora. Sempre sendo invasivo e grudento. Esses relatos da Janet não saíram agora, tá? Em 2024. Já faz alguns anos para trás aí que saíram. Na época, o Dan Schneider já foi investigado e teve ali o seu acesso restringido
a ficar com crianças, né? Já faz alguns anos que eles saíram da Nickelodeon. Mas esses relatos da Janet foram bem fortes, inclusive ela acusou colegas de elenco de perceberem o que estava acontecendo e não fazerem nada. Dan Schneider sempre foi importante na Nickelodeon, o dono dos sucessos. Então, ao longo do vídeo eu vou mostrar aqui umas coisas para vocês que mostram que eu acho que ele não tinha só um alvo de perseguição de abuso. Eu acho que ele fazia isso com todo o elenco e por isso muitos deles não abriam a boca, porque temiam represálias, temiam perder seus papéis e ficarem queimados em Hollywood. Tanto que essa influência dele fez com que, apesar de todas as denúncias, o Dan Schneider saiu da Nickelodeon com a sua ficha praticamente limpa e com seus milhõezinhos no bolso. Drake Bell. O Drake Bell é um cantor e ator bem conhecido, principalmente pelo público da Nickelodeon, e eu acredito que os relatos dele são os mais fortes e mais graves de tudo que eu vou contar aqui pra vocês no vídeo, pois o Drake Bell relatou de fato um abuso sexual que ele teria sofrido não pelo Dan Schneider, mas por Brian Peck, que era um dos diretores que trabalhava ali também nos bastidores, aprovando roteiros e tudo mais. Era um cara importante ali também. O Drake conta que o Brian Peck foi aos pouquinhos se aproximando dele, adentrando a sua vida. Chamava ele sempre para sair, para passear, para viajar, levava e buscava o Drake no trabalho. Tudo isso aconteceu quando o Drake Bell tinha 15 aninhos, gente. Uma criança, né? O Brian Peck, assim como o Dan Schneider fez com alguns, com o Drake o Brian era sufocante. Ele ficava em cima. Ele fazia aparecer, ele dava a entender que se em algum momento o Drake desse um corte tramontina nele ou falasse um não para ele em algum dos seus convites, ele dava a entender que se o Drake falasse não, seria demitido. Perderia as oportunidades e acabaria perdendo espaço ali na TV e a chance de se tornar uma estrela. Ironicamente, o Drake conta que depois que tudo aconteceu, das denúncias, do julgamento do Brian Peck, a única pessoa que apoiou o Drake e o ajudou em todo o tempo foi o Dan Schneider. O Drake disse que se sentiu muito mal porque quando o Brian Peck foi preso e as acusações vieram a público, viu muitas celebridades apoiando ele e ajudando ele, e não fizeram o mesmo com o Drake, então isso deixou ele bem chateado. Para título de informação, o Brian foi preso já em agosto de 2003 e ele ficou registrado naquela lista de criminosos sexuais. Toda vez que uma pessoa é presa por algum tipo de crime sexual nos Estados Unidos, ela faz parte de uma lista e aquela lista vai ser divulgada por onde aquela pessoa for, para que todos saibam que ele pode e já cometeu aquele tipo de crime. O Drake chegou a depor, sim, no julgamento do Brian Peck na época, só que ele fez tudo isso em anonimato. E só agora essa história veio ao público, né? Chegou para toda a mídia, para todo mundo. Porque às vezes algumas pessoas falam, mas nunca ninguém contou, por que ele nunca disse nada? Tudo foi resolvido na justiça. O documentário de agora só está juntando todas as polêmicas acerca da Nickelodeon e dos abusos e mostrando tudo junto. O documentário também fala a respeito de um outro homem que trabalhava nos bastidores da Nickelodeon, um verdadeiro predador sexual, um homem chamado Jason Handy. Uma mulher anonimamente relata que sua filha de 11 anos foi sexualmente abusada por Jason Handy e que depois do ato ele ainda mostrou para ela fotos que mostravam um conteúdo explícito de relação. Esse homem, Jason Handy, ele foi preso 2 vezes, a última vez parece que foi em 2014. E quando ele foi preso, foi revistado, né, todos os computadores dele, celulares, enfim. Foram encontrados centenas de materiais sexuais, como é que eu posso dizer? Materiais de conteúdos libidinosos com crianças. Junto com essas fotos, vídeos que ele tinha também um diário onde ele confessava mesmo que ele era um pedo e que sempre que ele tivesse oportunidade ele iria sim abusar de alguma criança. Por isso ele foi preso e ficou um bom tempo assim. Ele também foi para uma lista de criminosos sexuais, aquela mesma lista que eu já citei para vocês ainda há pouco, e pegou 6 anos de prisão. E é muito bizarro pensar que esse Jason Handy trabalhava numa emissora voltada para crianças, onde ele tinha acesso a crianças e a coisa feita para crianças, e a gente imagina que ele deveria fetichizar tudo ali, tudo aquilo à sua volta. E isso é extremamente perturbador. Eu sempre assisti, junto com a minha irmã, as séries da Nickelodeon e também do Disney Channel. A gente já percebia, né, uma coisa, que as séries da Disney sempre tentavam manter uma pureza,
é uma coisa mais infantil mesmo, não era mostrado personagens dando beijo, nem mesmo selinho, as piadas eram umas coisas um pouco mais bobinhas, um pouco mais inocentes. Já na série da Nickelodeon, a gente percebia que tinha um pouco mais de malícia, tinha um pouco mais de piadas de duplo sentido e cenas que sim, a gente tem que admitir que eram engraçadas, mas que eram bem problemáticas, principalmente a gente sabendo que o público-alvo sempre foram crianças e adolescentes. E isso nos revela muito sobre quem produzia esses conteúdos, né? Se vocês fizerem uma simples busca aqui no YouTube mesmo sobre conteúdos maliciosos, piadas de duplo sentido, em iCarly, Brilhante Vitória, Zoey 101, vocês vão achar diversos vídeos. E aí a gente lembra que na época a gente assistia, a gente era muito jovem e não percebia, mas hoje a gente vê como tinha maldade naquelas coisas ali. Tem uma cena onde a Ariana Grande está derramando água no seu busto e no seu rosto. Tem uma outra cena também da série Zoey 101, onde a personagem da Jamie Lynn Spears recebe um esguicho de um líquido viscoso. Tem uma cena também onde a Carly se abaixa para tomar água no bebedouro e ela vai para uma distância do bebedouro e fica recebendo um esguicho de água direto na boca. Tudo que eu citei aqui para vocês até agora é bem óbvio pra gente que é adulto que são referências pornográficas de cenas e a gente sabe que aquilo não deveria estar ali. Sobre o Dan Schneider, ele é sempre acusado de ser invasivo, inconveniente e invadir o espaço pessoal das outras pessoas. Pessoas, entenda-se crianças, que era com quem ele trabalhava na maior parte do tempo. E eu acho que é bem seguro a gente falar que o Dan Schneider tem um fetiche por pés. Se vocês repararem no conteúdo das séries do Dan Schneider, tem muita coisa com pé. Até o logo da Nickelodeon por um tempo era o formato de um pé. Dava para fazer um compilado aqui de piadas com pés, só que não posso colocar tudo no vídeo porque ficaria muito longo. Mas tem uma cena em que a Carly tá tomando banho e ela prende um dedo do pé na torneira da banheira. Ela fica com o pé preso. Já é errado estar mostrando uma moça no banho, né? Porque ela é uma criança. E fica ali bem focado nos pés. Você vê que o foco são os pés. Tem uma cena de Brilhante Vitória onde a Tori mostra que o talento dela é atirar arco e flecha com os pés. Tem um outro episódio também de Brilhante Vitória que é bem engraçado, que eles estão colocando os pés num aquário, onde um peixe determinado lá vai comer a pele morta e vai deixar os pés deles bem macios. E aí aquele episódio inteiro sobre pé, e eles ficam alisando o pé um do outro, dizendo que dá vontade de beijar, que parece que tem anjos beijando o pé deles, enfim, é tudo focado no pé. Tem umas outras coisas inadequadas também, uma cena onde em Brilhante Vitória a Cat e o Rob têm as suas roupas roubadas, né? E eles têm que ir embora para casa dentro de um barril e os dois estão nus lá dentro. Então é uma situação problemática, a gente não pode negar. Tem outra cena também de Brilhante Vitória onde tem a personagem Pony, que ela está sendo presa. E no momento que ela está sendo presa, ela sussurra: "Lambe meus pés, Debbie". Enfim, essas piadas maliciosas são muitas. Se fosse fazer um apanhadão ali, dava para fazer um vídeo só sobre isso. Só que o meu canal não é focado nisso. Mas até mesmo no final de cada episódio, passa uma frase que foi dita durante o episódio. E essas frases são sempre de duplo sentido, tipo, você devia urinar, ou coisas que remetem ao ato sexual. Enfim, depois dessa enxurrada de denúncias, exposeds e que tudo sobre a Nickelodeon veio à tona nesse documentário, os representantes da Nick se pronunciaram, disseram estar muito triste com os traumas que essas crianças tiveram que passar, que lamentaram muito os ocorridos, mas que incentivam que todas as vítimas sim falem, divulguem esse tipo de coisa para que possam buscar ajuda e buscar justiça para esses acontecimentos. O que na verdade não passa de obrigação deles, né? Um comunicado bem genérico, eu diria. E o Dan Schneider também se manifestou, agora depois que saiu o documentário. Não sei se vocês lembram do ator que faz o personagem Costela do iCarly. Ele tem um programa e o Dan Schneider falou um pouco sobre isso no programa dele. O Dan Schneider disse que pede desculpa a todas as pessoas que trabalharam com ele, pelo jeito dele, por ele ter sido grosseiro ou autoritário, ou pelas piadas inconvenientes e inadequadas que ele fez, mas ele justifica dizendo que ele era um profissional
muito perfeccionista, muito exigente e que vivia sob pressão, sendo cobrado de todos os lados, e por isso, de repente, ele ficava um pouco mais nervoso do que deveria. Na verdade, ele se justificou, se desculpou, mas também se justificou. Agora, sobre as cenas estranhas e maliciosas, o Dan Schneider reforçou que pais, tutores, psicólogos, uma equipe de segurança sempre estiveram presentes para que o seu elenco trabalhasse tranquilo e em segurança. E que tudo que ia para a TV, tudo que acabava ali no episódio, desde roteiro até figurino, tudo isso era previamente aprovado por uma diretoria. Então, mesmo as coisas que a gente julga e a gente sabe que é inadequado, segundo ele, foi previamente aprovado antes, então não era uma coisa que simplesmente ele decidia que ia no ar. Tudo isso era sim aprovado pela diretoria da Nick. Mas a gente sabe que no fim das contas não deu em nada, né? Já faz alguns anos que o Dan Schneider saiu da Nickelodeon e sem grandes prejuízos. Sabemos o poder da influência e o poder do dinheiro quando se trata desses casos, né? Por isso que tantas vítimas não sentem que não têm voz, ou acabam se calando, ou sendo caladas e nunca contando as coisas que passaram, né? Só o que nós podemos desejar é que todos que sofreram abusos, traumas de alguma forma, consigam se recuperar do melhor jeito possível e que consigam seguir suas vidas mais plenamente possível. Algumas pessoas nunca mais conseguiram voltar ao ponto que estavam, como Amanda Bynes, por exemplo. Enfim, né, essas novas notícias cada vez mais abrem nossos olhos sobre o que acontece em Hollywood. Vira e mexe aí tem um ator, diretor sofrendo exposed. Tem várias celebridades e famosos, poderosos da mídia que passaram por isso. Só faz a gente perceber como funcionam as coisas nos bastidores, né, gente? Quem vê cara não vê coração. Como sempre dizem, Hollywood não é um lugar para os inocentes. Esse documentário da Nick nos mostra que isso é bem verdade, que lá onde os inocentes mais sofrem, mais pagam o preço por tentar correr atrás dos seus sonhos. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Um beijo!